Fala galera do YouTube, tudo certo? Eu sou o professor Pedro e nós vamos para a nossa primeira aula de Revolução Russa. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós precisamos entender o conceito de revolução. Revolução pode ser entendido, nesse caso, como um processo de mudança da ordem vigente, da ordem política e ordem econômica. Como era a Rússia antes da Revolução? Antes da Revolução, a Rússia era uma monarquia absolutista, comandada por um czar, que era um rei que detinha todos os poderes em suas mãos. Ele tinha um apoio muito importante da Igreja Ortodoxa, da nobreza e dos grandes proprietários de terra. Nós estamos falando do início do século XX e ainda temos um rei autoritário com poderes absolutistas. Na segunda metade do século XIX, o czar Alexandre II iniciou um programa de reformas liberais com o objetivo de transformar a Rússia em uma nação moderna e industrial. Dentre as principais medidas, o czar vai abolir a servidão, vai distribuir terras entre os camponeses, incentivar a industrialização dentro da Rússia, estimular a fundação de bancos, melhorar o ensino e reorganizar o exército. Enquanto as grandes cidades como Moscou e São Petersburgo foram modernizadas e industrializadas, o restante da população, cerca de 80%, vivia no campo em condições miseráveis. As reformas e os investimentos estrangeiros não refletiram em uma melhor qualidade de vida das pessoas. E esse investimento em certas partes do país fez com que a Rússia tivesse contrastes muito grandes. De um lado, cidades muito modernas e, de outro, relações de trabalho que beiravam o feudalismo. Diante desse cenário, os trabalhadores começaram a se organizar e formar os primeiros protestos contra o governo czarista. A extrema exploração do trabalho, as desigualdades, a fome e a miséria levaram com que esses trabalhadores se organizassem em sindicatos e promovessem greves contra o czar. Nesse contexto, irão surgir grupos relacionados à filosofia marxista, que vão apoiar as classes camponesas e operárias da Rússia. Lembrando, nós estamos falando de pessoas que estão desassistidas pelo governo. A ideia socialista parece ser uma boa ideia para essas pessoas que querem um novo regime de governo. Em 1898, vai ser criado o Partido Operário Social Democrata Russo, com ideias marxistas. Porém, pouco tempo depois, vai haver uma divisão dentro do partido. De um lado, ficarão os bolcheviques, que significa maioria, e do outro, os mencheviques, que significa minoria. Os dois grupos fazem parte do Partido Socialista, porém, eles têm ideias diferentes de como implementar o socialismo dentro da Rússia. Os bolcheviques, como se inspiravam na ideia de Marx, queriam derrubar o sistema monárquico do czar e implantar de uma vez só o socialismo, obtendo o apoio dos operários e dos camponeses. Já os mencheviques, representantes da minoria, também marxistas, gostariam de implementar o socialismo na Rússia de forma gradual, obtendo o apoio dos camponeses, dos operários e também dos burgueses, o que parece um pouco questionável, já que os valores burgueses são contrários à ideia marxista. Em 1912, há uma ruptura oficial entre esses dois grupos. As ideias, elas já não são mais pertinentes de uma mesma ideologia marxista. Em 1912, ocorre a ruptura oficial entre bolcheviques
e mencheviques. Além da fome e do esquecimento dos camponeses e das más condições dos operários nas indústrias tanto de Moscou quanto de São Petersburgo, quais foram as outras coisas que levaram à queda do czar? Em 1904, a Rússia entra em guerra com o Japão pelo controle da Manchúria, que está aqui ao lado. A Manchúria é rica em minério e uma região muito disputada entre japoneses e russos. Nesta guerra de 1904, a Rússia é derrotada pelos japoneses. Isso faz com que as tensões sociais aumentem dentro da Rússia. Em 1905 ocorre o episódio mais lamentável do governo czarista. Operários em greve dirigiam-se ao palácio do czar com um abaixo-assinado reivindicando o direito à greve, melhores condições de vida e a convocação de uma Assembleia Constituinte. A manifestação ela foi reprimida duramente. A Guarda Imperial abriu fogo contra os manifestantes desarmados, resultando na morte de centenas de pessoas. Este episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento. A partir desse episódio de 1905, uma onda de protestos vai tomar conta da Rússia. Essa onda de protesto vai resultar na formação dos sovietes, que era um conselho de representantes eleitos da classe operária, camponesa e do exército. A partir desse momento, rebeliões, greves, deserções, revoltas armadas de soldados, a fome e questões como o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial vão criar um clima revolucionário dentro da Rússia. Lembrando, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial sem condições mínimas para disputar tal conflito. Tanto é que em 1917, após apelo da população, o grupo bolchevique vai retirar e assinar um tratado de paz com a Alemanha, retirando-se da guerra em 1917. Nesse contexto, vai ocorrer a primeira revolução em 1917. O soviete de Petrogrado vai pressionar o governo czarista para abdicar do trono. O czar abdica do trono e um governo liberal, olha só o que eu estou falando, um governo liberal é implementado na Rússia. Ainda não é a Revolução Socialista. Nós estamos em fevereiro de 1917. O governo liberal, liderado por Alexander Kerensky, não vai cumprir as exigências da população, que era especialmente retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. As tensões a partir daí vão se agravar e na próxima aula nós entenderemos o que aconteceu com a Rússia. Até a próxima!